O título da mensagem de hoje é Vontades e Verdades. Tem algumas coisas que eu quero falar hoje. Eu gostaria de compartilhar com você no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 23 e 25. 25, perdão. Hebreus no capítulo 10, é um texto muito conhecido. Alguns entendem do jeito que quer a Bíblia, mas eu quero explicar para você algumas coisas que as pessoas confundem e usam de uma forma equivocada. Para todos aqueles que estão nos visitando, você é muito bem-vindo. Eu sou o pastor Aldo, pastor da juventude. Para mim é uma honra você estar aqui essa noite. Eu espero que Deus te abençoe profundamente hoje. A palavra do Senhor diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Eu vejo que algumas pessoas interpretam a Bíblia, e isso sempre existiu, desde que as Escrituras foram concebidas. As pessoas, elas interpretam a Bíblia do jeito que elas querem, e eu já expliquei isso e vou explicar novamente, principalmente para quem lidera a célula e faz mensagens. Existem basicamente duas formas de você interpretar a Bíblia. É a exegese, na qual você tira todas as informações do texto e passa para as pessoas. Você deixa o texto saltar. E tem a exegese, que você usa o texto, enfia tudo aquilo que você quer dentro daquele texto e você faz um puxadinho da Bíblia. Aí você decide o que você quer fazer da sua vida. Mas, dentro dessa exegese, desse texto, algumas pessoas querem não enxergar o óbvio quando a Bíblia fala, e nós não sabemos quem escreveu essa carta aos Hebreus. Até hoje fica essa incógnita. Alguns dizem que foi Paulo, mas outros dizem que não. Então, esse rapaz aí abençoado, a gente não vai saber quem é. Nunca. Só quando a gente chegar no céu, faz uma entrevista com Deus, pede 1 hora lá na agenda dele. Vai ter tempo pra caramba para todo mundo, então fica tranquilo. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Congregar é uma verdade. É um fato. Congregar quando se quer ou deixar de congregar é uma vontade. A vida que nós temos não é uma vida baseada em vontades, mas em verdades. Se nós pautarmos a nossa vida naquilo que nós sentimos vontade de fazer, é possível que as nossas vidas não terão um destino que nós esperamos. E nós somos muito engraçados como seres humanos, porque a gente não conhece as regras básicas de ação e reação. Se você tem uma ação, você vai ter uma determinada reação. Então, quando nós congregamos, nós não estamos aqui por uma ideologia religiosa, mas por uma direção bíblica. Ninguém congrega porque simplesmente quer fazer parte de um clube ou de um grupo de amigos. Nós congregamos porque nós entendemos que o versículo anterior ele é fundamental para a caminhada cristã, que diz o seguinte: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É interessante porque todas as vezes que você se afasta um pouco da igreja, você se sente cada vez mais desestimulado. E é possível que quando você volta para a igreja, você já está nas últimas. Você já está vivendo uma vida que saiu um pouco do teu controle. E a Bíblia nos ensina a congregarmos para que dia após dia o amor seja estimulado em nós. E que todo o tempo em que passemos juntos, nós possamos desfrutar das admoestações em comum. Aí você fala: pastor, essa palavra eu não entendo. Admoestar é uma palavra tão bonita.
e com um valor tão importante numa caminhada cristã, que eu acho ela preciosíssima. Admoestar é aconselhar, é talvez brigar, é fazer o que for necessário para que o teu irmão entenda que talvez o passo que ele vai dar vai ser muito errado e algo muito ruim pode acontecer em sua vida. Ou você corrigir pelo passo errado que essa pessoa já deu. A maioria de nós valoriza muito a amizade e valoriza menos a Bíblia. E eu valorizo muito pouco as minhas amizades diante do que eu valorizo a Bíblia. Então, se eu vejo que alguém está a ponto de cometer um erro, eu sinalizo para essa pessoa e eu admoesto essa pessoa dentro dessa perspectiva do versículo anterior: amor e as boas obras. Tem gente que tem uma mentalidade baseada na vontade. E o nosso mundo em que vivemos hoje prega muito isso. O que dá vontade de fazer, faz. O que te faz feliz, você tem que fazer. Você não pode passar vontade. As pessoas falam muito isso, né? Eu vou ficar passando vontade? Por que eu vou passar vontade? Quando nós começamos a viver verdades, nós abrimos mão de vontades para que as verdades sejam estabelecidas em nossa vida. Nós não estamos aqui para viver, e você sabe disso se você me conhece um pouquinho. Você sabe que eu sou totalmente contrário a uma vida baseada na religiosidade. Eu prefiro que nós vivamos uma vida sincera dentro daquilo que Deus já estabeleceu para nós. Existe um novo prisma de congregar hoje. Eu não sei se você percebe isso, mas muitos são levados aos templos pelas vontades e não pelas vontades que os templos pregam. As pessoas, elas querem se sentir satisfeitas e não cumpridoras de um propósito. Eu não sei se isso acontece com você. Eu sou humano o suficiente para sentir isso também. Tem dias que não dá vontade de ir na igreja. Ou é só comigo? Ou porque você é pastor, você tem que ir na igreja? Você não sente isso, não? Você é muito evangélico? Você é mais evangélico que Jesus? Que Jesus gostava de uma comida, mano. Vamos combinar um negócio. Eu sou discípulo demais de Jesus. Os meus planos alimentícios são maravilhosos. Se eu tivesse dinheiro para tudo, meu Deus do céu. Acho que é por isso que eu estou magro. Pelo menos acho que estou, né? Vocês acham que vocês estão magros? Você acha que você está magro, Felipe? Eu estou falando de verdade aqui, mas ele não entendeu, não. Mas tudo bem. Eu acho interessante o que está acontecendo hoje em relação a congregar. Eu vejo que algo tem acontecido nas igrejas e no meio do povo evangélico. As pessoas, elas querem se sentir preenchidas, alimentadas, e o seu ego cristão todo o tempo acariciado. Ter todo o tempo um preenchimento de uma lacuna que a igreja não preenche, só Deus preenche através de uma cura. Eu não tenho nenhum problema com autoafirmação, nada. Eu sou sinistro, nasci assim. É congênito. Nasci desse jeito. Eu não tenho nenhum problema de aceitação. Se você não me aceita, é você que está perdendo. Se todo mundo pensasse como eu penso, o mundo seria quase bom. Porque metade dos problemas já ia estar eliminado. Porque tem muita gente que veste uma roupa pensando no que o outro vai pensar. Tem gente que fala de um jeito pensando no que o outro vai pensar. Eu vivo a minha vida sempre pensando no que eu vou pensar de mim mesmo. Eu sou o meu maior crítico. E eu me deprimo a mim mesmo, se é que essa frase pode ser feita. Eu me auto-esculhambo em várias situações da minha vida. E ninguém consegue me superar nisso. Se alguém identifica uma falha que eu já tenho, eu falo assim: mano, você chegou atrasado. Eu já sei disso há muito tempo.
As pessoas vivem querendo que as suas vontades sejam estabelecidas, mas elas se afastam das verdades, porque lidar com verdade nos dias de hoje é muito difícil. O que as pessoas querem? Elas querem se aproximar de pessoas que apenas realizam suas vontades. E elas se afastam das pessoas que falam para elas verdades. E eu quero que você entenda algo, porque tem muita gente que fala assim, eu falo a verdade, eu falo na cara. É uma pessoa mal educada, inconveniente, e ninguém te perguntou nada. A pessoa entra e fala assim, nossa, que roupa nada a ver que você está usando. Ai, meu Deus, não gostou da minha roupa. Nem conhece a pessoa. Nem conhece a pessoa. Não gostou da minha roupa. Mano, morre. Morre. Ninguém te perguntou nada. A verdade dita com amor é maravilhosa. Porque ela nos coloca num prumo e num caminho certo a ser seguido. Mas nós gostamos de pessoas falsas ao nosso redor, pelo menos quando é em relação a elogio, né? Ai, mente para mim hoje que eu estou precisando. Estou mal para fala que eu estou bonito. Pelo amor de Deus, mente na minha cara. O ser humano gosta disso. E eu vejo isso de uma certa forma na questão da convivência dos cristãos. Quando você não gosta de uma roupa, o que é que você faz? Você tira, você não usa mais, você dá para alguém que você quer que esteja feia, ou você dá para alguém que talvez sirva aquela roupa nessa pessoa. As pessoas usam mais ou menos a mesma métrica para a igreja. Ah, não gostei do pastor Aldo, não. Ele fala umas coisas que eu não gosto. Vou mudar de igreja. Olha, Léo, você indo reto aqui, tem uma porta. Você pode ir para onde você quiser. As pessoas não gostam de ouvir isso. Elas gostam de ouvir, pelo amor de Deus, não vá. Você é muito importante para o reino de Deus. Se você for embora, vai abrir uma lacuna no meu coração. Não saberei mais viver sem você. Mentira. Saberei sim. Vivi até hoje. Pode ir. Mas se você quiser ficar, você vai ouvir verdades. Foi tipo uma ola, mano. Eu não vejo nenhum problema, por favor, não me entenda errado. Eu não vejo nenhum problema em alguém mudar de igreja. Em alguém sair dessa igreja e ir para outra, ou de outra para cá, não vejo problema. Mas o problema que eu vejo é você pensar que trocar de igreja vai resolver o seu problema. É como uma pessoa que tem uma roupa apertada e troca a roupa para se sentir mais magro. Faz sentido o que eu estou falando? Tipo, não vai te emagrecer a roupa. Você vai continuar com os mesmos quilos que você tinha quando você estava com aquela roupa mais apertada. Não vai resolver. Tem gente que tem algum tipo de situação, muda de igreja para que aquela situação mude. Não vai mudar porque está dentro de você. E aí você participa de uma comunidade como a nossa, que fala o que você tem que ouvir, para que você mude para o lugar onde você deve estar. Não gostei. Eu não gostei disso. Tudo bem. Ninguém gosta de ser corrigido, mas todo mundo precisa. Ninguém gosta de tomar remédio, mas tem que tomar quando se está doente. Então, nós estamos vivendo em um tipo de sociedade que abraça as vontades e rejeita as verdades. Por quê? E aí a gente entra no primeiro versículo que nós lemos. Eles deixam de congregar com a seguinte desculpa: Deus está em todos os lugares. Deus está no meu coração, e onde eu for, Deus ali estará. E eu falei algumas semanas atrás que é impossível você amar o cabeça que é Jesus Cristo e não amar o seu corpo, que é a igreja. Então, quem diz que ama a Cristo, mas não congrega, ainda não entendeu completamente o propósito que Deus tem na tua vida. O propósito de congregar é ser constantemente melhorado pela convivência com os irmãos. Congregar é isso. É como jantar de família. Tem gente que você
Lembra da treta que você teve no Natal passado com aquela pessoa? Aí você vai ter que encontrar de novo. Só que a diferença é que aqui é toda semana. Aí a gente cura mais rápido. A gente supera mais rápido. A gente melhora mais rápido. A gente cresce mais rápido. Mas tem gente que vê isso com outros olhos. Eu vou embora. Eu não aguento. Só que muitas vezes os problemas que nós temos com outras pessoas, nós foi quem soltamos uma fagulhazinha e aquilo pegou fogo. Então está em nós. É importante nós vermos todo o tempo quem nós somos, analisarmos a todo o tempo que tipo de pessoa nós estamos nos tornando. O Evangelho é para pessoas nascidas de novo. Qualquer ação de comprometimento e aprofundamento vai pedir que essa pessoa tenha uma mente transformada. Ou seja, uma pessoa que quer viver o Evangelho não vive de acordo com as suas vontades, mas de acordo com as verdades que Deus já estabeleceu para o seu reino. Por isso que quando algumas pessoas conversam comigo, elas me acham o ser humano mais esquisito do mundo. Porque entre agradar pessoas e agradar ao Espírito Santo, a Deus pessoas. As pessoas ficam em último plano quando a minha meta é agradar a Deus. E eu não quero desagradar pessoas, eu quero agradar a Deus. Muitas vezes as pessoas se desagradam de quem Deus é. Querer e dever nem sempre estão juntos no mesmo coração. É por isso que quem deve guiar a vida é o Espírito, que conhece o dever, e não o coração que gosta de querer. Você já viu como é que é o coração? Você já ouviu alguma música sertaneja? Se você ouvir uma música, você consegue estabelecer um bom... Você escreve o seu TCC de conclusão em psicologia. Você escreve um TCC na sua pós-graduação, apenas ouvindo uma música de sertanejo sobre uma pessoa arrebentada que virou alcoólatra e a vida dela é desgraçada, e o chifre que pesa na cabeça e todas essas paradas. A igreja é um lugar de cura, mas é também um lugar de treinamento. Os que estão feridos são curados. Os que precisam crescer são treinados. E você precisa identificar quem você é. Porque talvez você seja só alguém que é constantemente ferido. E você não gosta de ser curado porque você gosta que alguém fique lambendo as suas feridas. Nós não lambemos feridas desse lugar, nós as curamos. Interessante, mas nós não fomos salvos para resistir vontades. Nós fomos salvos para viver as verdades que Deus fala sobre nós. Isso fala de propósitos. A maioria das pessoas ainda não identificou o propósito da sua vida. Isso gera muita confusão nas pessoas, porque elas começam a entrar numa linha que é filosófica. De onde vim, para onde irei. Mano, para com essa conversa besta. A gente veio de Deus e a gente vai voltar para Deus. A questão é, o que Deus quer que eu faça neste período em que Ele me deu a oportunidade de estar aqui nessa vida? Propósito. Eu acho interessante como nós viemos de uma mentalidade passada em que os líderes de célula, eles eram considerados, eram tidos, eram talvez até incentivados, que ser líder de célula era como o primeiro degrau de uma escada de crescimento na igreja, crescimento ministerial. Se você começar como líder de célula, é possível que talvez você termine como um apóstolo. Isso foi introjetado nas pessoas durante muitos anos. É possível que você vá passar toda a sua vida liderando célula, só isso. E a tua missão é essa. E se Deus te entregou essa missão, é porque essa missão é preciosa. Porque Deus não dá missão para pessoas enxugarem gelo, por exemplo. Não. Nenhuma missão que Deus dá para as pessoas é uma missão descartável. Toda missão é uma missão fundamental para que o reino dele seja ampliado e fortalecido. Você é líder de célula? Amém. Talvez a tua missão vai ser só fazer célula, multiplicar célula, fazer célula, multiplicar célula, e você nunca vai saber quando em uma dessas multiplicações
vai sair um grande pastor, vai sair um grande ministro, porque as pessoas pensam que estar aqui no altar é o máximo, é tudo. Gente, essa daqui é a minha missão. Se alguém subir agora para pregar, tem gente que se subir agora aqui, é capaz de passar mal. Sabia disso? Quem aqui é tímido? Tem gente que é tão tímido que nem levantar a mão consegue. Ai, meu Deus do céu! Mãe de Deus, Jesus! Dá um ruim na barriga, a barriga começa a tremer assim, sozinha, a barriga treme. Nervoso. Não consegue. Não é a tua missão. Qual que é o erro disso? Nenhum. Nenhum. Mas tem gente que tem vontade de viver isso aqui, mas não tem a consciência da verdade que Cristo está te entregando. A verdade é que alguns foram chamados para isso, outros para aquilo, e a igreja se move desse jeito desde que ela foi fundada por Jesus Cristo. A minha vontade. Tem um texto aqui, rapaz, esse texto aqui é maravilhoso. Abre aí Romanos. Esse é o capítulo mais complexo do Novo Testamento, quiçá da Bíblia. É o capítulo 7 de Romanos. Eu quero que você entenda algo. O querer e o dever nem sempre andam juntos. Nem sempre andam juntos. E você deve identificar isso em você, na tua conduta. Porque você quer muita coisa, mas talvez você não deva muita coisa. Olha o que é que Paulo fala. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, versículo 15, perdão, mas o que aborreço, isso faço. Eu vou ler aqui na minha versão da minha Bíblia aqui, que diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, veja só, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Eu preciso explicar esse texto. Muitas pessoas usam esse texto para incriminar Paulo e tentar se safar. Elas falam o seguinte: se até Paulo, que era Paulo, falava, o bem que eu quero fazer, este não faço, porque essa é a versão mais conhecida, e o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este sim eu faço, então, quem sou eu, pobre coitado? Oh, meu Deus, que não vou pecar. Vamos entender a mente de Paulo. A essa altura do campeonato, Paulo já entendia completamente o que era verdade e o que era vontade. Há uma grande divergência e 3 grandes divergências em relação a este capítulo inteiro. A primeira é que Paulo estava falando de si, essa eu descarto. A segunda é que Paulo falava de uma possibilidade de um passado dele. E a terceira é que ele fala num modo abrangente, falando de todas as pessoas, do ser humano em comum, que é a visão que eu abraço e que a maioria das pessoas também abraça, dos teólogos. E quando Paulo fala isso, ele não falava de si, apesar dele usar sempre pronomes direcionados a ele mesmo, eu, mim e etc. Paulo fala o seguinte: a mente de alguém, entenda isso, a mente de alguém que conheceu a Cristo passa por momentos tão difíceis muitas vezes que ele faz coisas que ele não aprova, entenda isso. Tem momentos que ele faz coisas que ele não aprova e tem momentos que ele quer fazer coisas boas e ele não consegue. Entenda a mente de Paulo. Porque Paulo diz que só é possível você reconhecer pecado se você tem o entendimento do que é o pecado. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Por exemplo, se você não acha que é pecado jogar esse telefone no chão, você pode jogá-lo constantemente e não vai ser pecado. Mas a partir do momento que você entende que jogar o celular no chão é pecado, se você joga uma vez, você se sente culpado e você fala, poxa, não era para ter feito isso. É isso que Paulo fala. Apenas uma pessoa que tem uma mente transformada, renovada em Jesus Cristo, compreende o que é pecado.
Porque as pessoas que não conhecem Jesus Cristo, elas até sabem o que é errado, direcionado à vontade, mas elas não entendem o que é de fato uma verdade do reino de Deus. Então elas pensam, poxa, eu não acho errado beber, e se por acaso eu me embriagar, acontece. A palavra de Deus fala que nós não devemos nos embriagar com álcool, mas nos embriagar do Espírito Santo de Deus. E mais uma vez é um paralelo muito bonito que Paulo fala. Porque quando você está embriagado de álcool, você faz coisas que você não consegue controlar. E você não sabe o porquê você faz aquelas coisas. Mas quando você é embriagado pelo Espírito Santo de Deus, você faz coisas sobrenaturais em nome do Espírito Santo de Deus. Então, quando alguém usar novamente esse texto, fazendo parecer que Paulo era um pecador, a essa altura do campeonato, escrevendo aos Romanos, Paulo já era o sinistro dos sinistros dos sinistros. Paulo era o maior mestre Jedi da humanidade nessa época aqui. Ele nem precisava mais de sabre, ele já controlava tudo com as mãos. Se você não assistiu Star Wars, assista. Gere um pouco de cultura geek na sua vida. Nem tudo é Xuxa ou banheira do Gugu. Não tem mais? Graças a Deus. Aquilo era uma... Meu Deus. Domingo os caras vinham tudo para pedir perdão a Deus, depois de assistir aquilo meio-dia. Misericórdia. Se o que faço não aprovo, significa que tenho consciência do certo e do errado. Significa que, apesar de uma ação errada, você tem um pensamento certo de uma mente que está em processo de aperfeiçoamento. Fazer o que gosto é errado? Eu não botei uma arma na sua cabeça, não, só fiz uma pergunta. Fazer o que eu gosto é errado? 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Nem tudo me convém. Charlie Brown já cantava isso, mano. Vocês já ouviram falar de Charlie Brown? É da época de vocês. É da época da humanidade. Charlie Brown nunca vai morrer. Quem interpreta um versículo sem usar o contexto da Bíblia atrai para si consequências terríveis. Tem pessoas que isolam um texto, como aquele que nós acabamos de ler, de Romanos, e constroem um arcabouço demoníaco em cima daquilo. Nós temos que ter cuidado com uma teologia que está por aí, chamada teologia da supergraça, que perdoa tudo, a todo tempo, a qualquer momento, sem consequência. É impossível uma ação mínima não ter nenhuma consequência. Toda ação tem uma consequência. Tudo aquilo que você faz tem uma consequência. Ou hoje, ou daqui a 20 anos. Nós estávamos em Chicago, no Summit, e quem estava falando no dia foi o pastor Brian Houston. Ele é o pastor da Hillsong Church, na Austrália. E ele estava contando um testemunho de algo que aconteceu em sua vida. Ele passou por um trauma muito grande e já pastor, algo não faz muito tempo. E ele resolveu a situação do jeito que deu e continuou a vida acelerada. 2 anos depois, eles estavam na conferência deles, a maior conferência que eles têm no ano, lá em Sydney. E ele ia subir para pregar e ele travou. Ele não conseguia se mexer, ele só chorava e não conseguia subir para pregar. E ele era o anfitrião da conferência.
E uma das palavras principais era dele. Ele teve um ataque de pânico. E apesar dele não ter feito alguma coisa fez algo nele. Foi a notícia que ele teve 2 anos antes, que desestruturou ele e quase desestrutura tudo que estava ao redor dele, por algo que não foi ele quem fez, foi o pai dele quem fez no passado. Ele recebeu a notícia que o pai dele, o fundador da igreja, isso está no livro dele, tinha abusado de um rapaz, de uma criança na época. Isso veio à tona muitos anos depois, e ele recebeu aquilo de uma forma assim absurda. E aquilo impactou muito ele. Mas 2 anos depois, aquilo surgiu nele como uma crise de pânico. E ele teve que fazer um tratamento psicológico para resolver aquela situação. Nós não estamos alheios às ações que nós temos e que se chegam até nós. É por isso que nós não devemos nos guiar pelas nossas vontades, mas nos guiar pelas verdades que já estão estabelecidas em nossas vidas. Não dá para você brigar contra isso. Não dá para você lutar contra isso e vencer isso. As verdades já estão estabelecidas antes de você chegar aqui. Quando você for embora, elas continuarão estabelecidas. Agora, uma coisa que pode ir embora com o poder da continuidade, da persistência, são as vontades. O contexto geral da Bíblia não impõe muros para as pessoas. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo a Bíblia sempre criando pontes. A maioria de nós entra na igreja com uma mentalidade religiosa e pergunta: o que é que eu não posso fazer para fazer parte disso? Você já passou por isso? O que é que eu não posso fazer para ser um bom cristão? Eu tenho que deixar de fazer alguma coisa? Aí as pessoas me fazem perguntas que, a essa altura da minha vida, eu acho ridículas. Pode ouvir música do mundo? Nunca ouvi música de Marte. Quando foi que você já ouviu uma banda de Júpiter tocando? Pode beber cerveja, pastor? E aí eu começo a entender que as pessoas, elas não querem ser controladas pelas verdades. Elas querem de alguma forma maquiar as vontades. Pastor, beijar na boca é certo ou errado? Do ponto de vista de quem? Porque do ponto de vista de Freud, já começou o sexo no beijo. Freud diz que o sexo começa com um beijo, não começa com a penetração. Aí eu não sei que linha que você quer seguir. Pastor, pode ficar sem dar dízimo? Pergunta idiota, velho. Eu começo a ficar irritado. Porque as pessoas querem pegar as vontades delas e maquiar para parecer que é bonitinho, mas no final das contas aparece um momô. Vocês viram a notícia desse Satanás? Quase não consegui dormir quando eu vi a cara daquele demônio. Eu orei, falei assim: meu Deus, que eu não sonho com esse Satanás. Mas eu acho que eu tive um sonho de eu chutando eles. Porque eu vi a escultura, é do tamanho de uma galinha, assim, vocês viram? É um corpo de uma galinha e aquela cara de demônio de Satanás. Eu vi um monte assim, tipo Gremlins, sabe Gremlins? Ah, foi isso, eu falei de Gremlins naquele dia, cara. E aí eu sonhei com a Momô sendo Gremlins. Eu dava uns bicudos assim, ó. Os Momô voavam assim, ó. Vai, Momô. Ai, meu Deus. Existe uma oração bem safada que o crente faz. Deixa eu falar. Deus, se o Senhor não quiser que eu peque, faça isso. Como assim? Você acha que Deus está perdendo o tempo dele, colocando cordinhas em você e te controlando como quem controla um fantochezinho? Um boneco? Cara, a única coisa que controla alguém é uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Não é, ai Deus,
Ai, não deixa eu falar com essa pessoa, Deus, quebra o meu celular. Não, toma vergonha na tua cara. O que é mais fácil? Teu celular quebrar ou você tomar vergonha na cara? O celular quebrar. Verdades sejam ditas nessa noite. Mas é fundamental que nós saibamos encarar as verdades sem ter medo. A maioria de nós se amedronta diante de uma situação que é muito difícil de lidar. A gente prefere passar essa situação para uma outra pessoa ou abafar aquilo, mas a gente não enfrenta a situação. A gente não enfrenta a notícia, a gente não enfrenta o pecado, a gente não enfrenta a vontade. Nós temos que saber enfrentar as coisas. É como você querer dizer que a culpa de alguém estar um pouco acima do peso é da comida, e não da boca que mastiga a comida e engole. Não, a comida é desgraçada, vamos amaldiçoar essa comida, a comida é do Satanás. Não. Não é assim que as coisas são. Ah, pastor, apareceu na minha frente, eu não consegui resistir, mano. Olha, eu orei a Deus que aquela menina não vai na igreja. Ela é da igreja há 10 anos. Que ela não vá hoje. Que ela foi hoje, poxa, não deu certo. Quem que te controla? É a tua vontade ou são as verdades do Espírito Santo de Deus? Porque se são as tuas vontades, eu sinto lhe dizer, mas não vai dar certo a tua vida. As vontades e as verdades são como 2 leões brigando. O que você mais alimentar vai vencer. Não é como um cordeirinho brigando contra o leão, são 2 leões, são 2 coisas muito fortes em nossa vida, que pode uma dominar a outra, pode uma fulminar a outra. Então, se você alimenta muito um dos leões, ele vai ganhar. Se você alimenta as tuas vontades, só vai ter vontade na tua vida. Você não vai passar vontade, mas talvez você não vá passar vontade no inferno. Já parou para pensar? Porque é tudo tão legal na nossa vida, né? A gente pensa, mano, o inferno não existe mais. 2019, o inferno não existe mais. Caducou já o inferno. Não tem mais. Tem. E vai continuar existindo. Mas uma coisa que tem também é a graça de Deus que perdoa e apaga pecados. E a Bíblia fala que aquele que confessa o seu pecado e deixa o seu pecado, alcança misericórdia. Não é aquele que confessa hoje, amanhã e todos os dias. É o que confessa e deixa, abandona aquilo. E talvez você esteja aí perguntando, mas como que eu vou fazer para cumprir a vontade de Deus? Tiago, no capítulo 4, versículo 6 ao 8, diz o seguinte: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. É interessante porque as pessoas só querem resistir ao diabo, ou aquilo que se parece com o diabo, mas elas não querem se sujeitar a Deus. Mas para você resistir ao diabo, você tem que se sujeitar a Deus. É uma ordem. E a ordem dos fatores influencia no resultado. Porque se você tenta resistir ao diabo sem estar sujeito a Deus, a tua vida vai dar errado. Mas se você se sujeita a Deus, se você sujeita as tuas vontades a Deus, você vai vencer o diabo com as verdades que Ele já estabeleceu para nós. Assim como Cristo venceu o diabo no deserto. Jesus Cristo não venceu o diabo no deserto com falácias. Jesus Cristo venceu o diabo com as verdades que estão na palavra de Deus. E olha, depois de 40 dias, jejuando, dá fome em qualquer ser humano. Porque a gente está aqui, tem 2 horas e a gente já está com fome. Imagine 40 dias. Então, depois daqui, nós vamos comer uma pizza, um hambúrguer, uma salada, ou tomar um copo d'água. Cada um tem um tipo de jantar diferente, mas alguém vai comer alguém vai comer quando sair daqui? Um conselho que eu deixo, não como coleguinha. Principalmente se você não for casado com ele.
Vença a sua vontade de querer o coleguinha. Vá para uma hamburgueria. Por mais que não seja tão saudável, evita grandes pecados. Mantenha essa verdade no seu coração. E aí tem gente que fala, por isso que eu não gosto dessa igreja. Se você for reto, aqui. Eu venho de uma realidade de igreja que se o templo tivesse com todas as luzes desligadas e trancadas, não está tendo culto. Um homem não podia entrar de bermuda no templo. Tinha que colocar uma calça para entrar no templo. Eu venho de uma realidade que as pessoas usavam roupas pomposas e levantavam seus narizes, talvez para disfarçar o quão para baixo estavam as suas almas. Eu não vou poupar os seus ouvidos daquilo que você já sabe, daquilo que você ouve lá fora, e daquilo que talvez desperte você para entender as verdades do reino de Deus. A minha vontade é falar coisas que não posso. E aí eu me aguento. Mas algumas coisas você precisa ouvir diretamente, para que você continue agradando o coração de Deus e agradando menos as suas vontades. Jesus viveu o que viveu porque ele veio viver uma verdade, não a sua vontade. Jesus, ele veio ser a verdade cumprindo o propósito do Pai. Se você quer viver uma vontade, viva a vontade de Deus. Se você quer viver uma verdade, viva a verdade que Jesus Cristo é para nós até hoje. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Eu quero que você reflita sobre aquilo que você tem feito na tua vida. E não é difícil de refletir. Mas eu sei que é difícil para você talvez vencer as suas próprias vontades. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Tenho visto cristãos frustrados com seus ministérios, não porque eles não entenderam aquilo que Deus quer para eles, mas porque eles querem uma realização pessoal nos ministérios. E eu quero que você entenda algo, a gente não está aqui para se sentir realizado, a gente está aqui para realizar. Nós estamos aqui para fazer acontecer o reino de Deus. Existe uma preguiça espiritual no meio dos cristãos, fruto de uma mentalidade religiosa, de que a missão principal de alguém que é cristão é ir ao templo, sentar, ouvir e ir embora. A missão principal que nós temos é glorificar o nome de Deus e fazer o nome de Deus conhecido. Essa é a vontade dele. Se nós formos viver as nossas vontades, as verdades dele ficarão paralisadas em nossas vidas. Nós estamos aqui para ampliar as verdades que nós sabemos do reino de Deus. Isso pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer situação. Semana passada eu fui numa hamburgueria e eu fui pagar e a moça virou para mim assim e falou: eu vi você cortando o cabelo na igreja. Falei: viu? Como assim? Tipo, como que é seu nome? Nem te conheço. Uma amiga minha mandou o vídeo do senhor cortando o cabelo lá na igreja, eu achei fantástico. Não sei o nome dela, mas chegou até ela. E todas as vezes que alguém baixa a guarda um pouquinho, eu já meto que igreja que você está indo? E a pessoa: meu Deus, que é isso? Falei: vamos lá na igreja. Na sua igreja? Eu nunca fui igreja de crente. Falei: nem eu. Minha igreja é diferente. Minha igreja é diferente. Não sei o que você está ouvindo, mas é diferente. Primeiro que as paredes são pretas. Meu Deus.
As paredes são pretas, mas o coração tudo limpo e purificado por Jesus Cristo. A gente vive esperando que a estética esteja alinhada com a religiosidade que a gente traz para dentro da igreja, né? Não está aqui. A nossa estética está ligada com aquilo que a gente acha legal. A gente acha legal parede preta, telão, luz, guitarra distorcida. Esse menino com esse brinco aí, nem ouve o que eu estou falando. Bigode fininho. Cabelo na régua. Seja bem-vindo à comunidade global. Deus, eu oro por meus irmãos, para que tudo aquilo que eles têm como vontade, que afronta o Senhor, seja vencido por eles. Entrega a eles agora, Espírito Santo, força para vencer vontades que te desagradam. Coloca na vida deles, na ação da vida deles, na minha também, verdades e não vontades. Nós estamos aqui para cumprir propósitos que o Senhor já estabeleceu. Espírito Santo, ajude aqueles que ainda não encontraram o seu propósito, a encontrar qual é o propósito. Se ser um anfitrião de uma célula, se ser um líder de célula, se ser um obreiro, se ser um voluntário, seja lá no que for na tua casa. Deus, nos faz caminhar para os propósitos que o Senhor tem para nós. Peço ao Senhor que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Talvez amanhã nos almoços de família, que aqueles que tiveram oportunidade não percam a oportunidade de orar por alguém na família, de mostrar, só dizer, olha, eu estou orando pelo Senhor, tio, eu acredito na tua vida, avó, eu amo você, primo, eu queria te levar um dia na igreja, prima. Deus, que o Senhor, as oportunidades que nós tivermos, nós possamos usar. Que nós possamos passar por cima, Senhor, dos impedimentos humanos que temos e fluirmos sobrenaturalmente. Deus, que a santidade e a pureza faça parte do nosso caráter. Que possamos ser reconhecidos como cristãos, que alguns até podem achar descolados, mas nós somos descolados no estilo, mas purificados e santos no nosso espírito. Que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Que o Senhor nos proteja de qualquer acidente no caminho. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe.